Eu vou chamar agora aquele que trabalha comigo há 30 anos, né? E vocês vão ver o quanto eu brinco muito com ele, porque as previsões dele para o futuro, eu já disse uma hoje aqui, e ele vai explicar para vocês. Walter Longo, pode entrar. Tudo bem? Tudo bem. Você estava ouvindo um pouco dessa conversa? Tava. Aliás, de todos os seus programas, é o que mais me interessa, é falar sobre futuro, é o que eu normalmente procuro estudar e analisar bastante, então... Walter, na tua visão de Walter Longo, que adora falar de futuro, o que vai acontecer até 2022? O que é mais relevante que você possa trazer para a gente? Eu vejo, se eu pudesse resumir em poucas palavras como é que eu vejo o Brasil em 2022, eu estou vendo um Brasil absolutamente conectado, e não só no aspecto digital. Nós estamos vendo aí abertura para a concorrência de 800 novos aeroportos no Brasil. Estamos vendo o trem-bala que já estará feito em 2022. Ou seja, nós estamos vendo que o Brasil vai ter 2 grandes eventos mundiais que vai conectar o mundo ao Brasil. Então, o Brasil será um país muito mais conectado. E tudo que é mais conectado raciocina melhor. Prevê-se no futuro, o Ray Kurzweil diz isso muito, que lá por 2045, homem e máquina serão indistinguíveis. Opa, depois lembra 2045, que elas querem saber como que elas não vão morrer depois de 2045. Mas enfim, então, o primeiro movimento que a gente encontra já na área de tecnologia é exatamente o Google Glass, que nada mais é do que uma espécie de óculos que a gente vai colocar, que nós vamos integrá-lo praticamente ao nosso corpo, nós vamos poder, de certa maneira, dirigir o nosso dia. Podemos, de certa maneira... Tempo lá fora, temperatura. Podemos interagir com a realidade ao nosso redor através desse aparato. Você vai colocar o óculos lá, o óculos, você vai olhar para fora e vai ver a previsão do tempo. Porque o olhar vai dirigir determinados ícones que vão entender que você quer saber aquela informação e com isso vão... Quando chega no Brasil isso? Né? Isso vai estar disponível em escala experimental no ano que vem. No ano que vem. 2013. Já aqui ou fora? Fora. Aqui no Brasil a gente não sabe ainda, talvez 2014, mas não demora muito não. Não é muito. Tá? Bom, Walter, explica essa história. Por que quem chegar em 2045, eu vou estar com 90, nunca fumei, nunca bebi, acho que eu vou estar vivo, meu pai tem 92. Vai estar bem. Não vou morrer mais, e vou trocar as coisas que não funcionam. Claro. E vou funcionar bem. Vocês estão maldosas, né? Era coração, pulmão. Vocês acharam que ia trocar o quê? Também vou trocar, com certeza. Mas conta, Walter. Até 2045, os homens poderão, em tese, viver eternamente. E por quê? Porque nós estamos vendo agora uma enorme evolução dos órgãos artificiais, da capacidade de você fazer download da sua memória para outros organismos e depois criar um cérebro artificial. Então, em função de tudo que está acontecendo de desenvolvimento, até 2045, quem conseguir se manter até lá, vai conseguir viver eternamente, porque sempre que algum problema ocorrer no seu organismo, vai ser possível curar aquele problema ou trocar aquela peça do nosso corpo que esteja com defeito. Com isso, nós poderemos, então, manter a nossa vida indefinidamente. E claro que é uma previsão de um futurólogo, mas sem dúvida que tudo que a gente tem assistido de desenvolvimento, como os bioprinters, essas impressoras que agora estão criando órgãos artificiais a partir de célula-tronco, e muitas novidades estão vindo aí, tem, quem sabe, em 2045, nós, você com 90 e eu com 90 e pouco, vamos poder nos encontrar, né? E saber que vamos viver eternamente. Bom, e eu fiz uma entrevista com um rapaz de 30 anos de idade, e é um desses caras privilegiados, é uma dessas mentes raras que a gente encontra por aí. Ele foi para fora do Brasil para trabalhar numa empresa que em inglês se chama Trend Searching, que é buscar tendências, né? E acabou se especializando, virou meio que dentro dessa experiência, ele acabou largando a empresa e acabou vivendo disso, de fazer previsões principalmente. Acho que 95% das previsões dele são, claro que algumas são relacionadas à economia, etc., mas é tecnologia. O mundo tecnológico, para onde vai? Vamos dar uma olhadinha. Michel Zappa. Michel Zappa, você já é formado em publicidade e propaganda, te conheço quando você se formou e você já trabalhou um tempo como estagiário em publicidade, não foi? Pois é, passei por uma agência sua. Trabalhei na Young durante quase 3 anos. Na área de criação. Na área de criação e planejamento. E em seguida me mudei do Brasil, fui morar na Holanda, saí daqui para morar em Amsterdã.
e trabalhar como empresa de tendências. Como você definiria hoje a sua profissão? O que você faz exatamente? Eu tento adivinhar para onde o futuro está indo numa lente tecnológica. Eu tento extrapolar a tecnologia da forma que ela existe hoje e tentar imaginar cenários futuros dentro dessas possibilidades tecnológicas. Nossa, mas isso é complexo pensar. E você fala que a tecnologia ela é mais previsível. Como isso? Por que isso? Porque a tecnologia segue algumas regras e observações com o passar do tempo. Fundamentalmente, os aspectos computacionais, tal como o processador de um computador, o armazenamento de um telefone, crescem segundo curvas exponenciais. Elas são bastante previsíveis. Que tipo de background você tem que ter? Como é que você consegue? É uma observação, é estudo, é pesquisa? Como é que funciona isso? É muita coisa. Fundamentalmente, você tem que ser muito geek e muito nerd, ter uma paixão pelos artefatos e pelos objetos tecnológicos. E eu sempre me interessei por isso, eu sempre me interessei por observar o que uma determinada empresa está fazendo hoje, qual é o lançamento dela e o que isso indica sobre o futuro provável dessa empresa. Fundamento disso tudo. Você tem acertado, não? Sim. Tem? Sim. Algumas coisas. Há 5 anos atrás a gente falava sobre... Eu fiz uma palestra, 5 anos atrás, falando sobre como é que seriam os próximos 5 anos. 5 tecnologias para os próximos 5 anos. O que foi um grande 2008. acerto do que você falou 5 anos atrás? Geolocalização. Isso quando o iPhone não tinha GPS e o Android mal tinha saído ainda. Nada de O comportamento. GPS já tinha no carro 5 anos atrás. No carro, mas o GPS do carro não é conectado. O GPS, enquanto tecnologia, existe desde os anos 60. Não se E comunica você previa com que ele. isso ia passar para os dispositivos móveis e Só que dispositivos conectados. Preciso. Aí é complicado. Exatamente. Quando você conecta o GPS, muda as regras. Uma das coisas que acaba incomodando as pessoas que adoram tecnologia, existe uma história de que por que eu vou comprar esse computador se eu sei que daqui a 6 meses, nem isso, talvez 3, vai ter o mais avançado, com mais giga, com mais memória, com mais isso aqui, com mais a câmera melhor, com mais pixels, com mais... Vai parar essa história? Não tem fim, Michel Zappa. Não tem fim. Acho que vão acontecer duas coisas. Os produtos vão continuar oferecendo soluções cada vez melhores numa velocidade mais alta. Isso, para mim, é inevitável. Aquele mundo que a gente via nos filmes de ficção, onde os carros voavam, tal. Aliás, falando em carros, tem alguma coisa que eu vi sobre algum comentário seu de que você enxergava o futuro não tão distante, onde os automóveis vão estar interligados todos e talvez nem precise mais pessoas para dirigi-los e que eles vão andar sozinhos pelas ruas, etc. E você não é especialista em tráfego, em trânsito, nas grandes cidades. Especialistas falam que isso é bobagem, que isso não vai acontecer. Explica um pouco essa história dos automóveis. Já está acontecendo, assim, já tem carros que se dirigem sozinhos e é uma questão de legislação antes disso se tornar uma solução mais viável em escala global. Cientistas e pesquisadores estão começando a ensinar carros a se dirigirem, porque é uma tecnologia que tem resolução, que tem uma aplicação muito direta. Bom, voltando um pouco para a história dos especialistas que ficam, né, dizendo que isso é bobagem, que isso não vai acontecer, que o transporte público, por exemplo, vai crescer muito mais, porque não vai ter mais condição de trafegar. Onde que está essa dicotomia entre você e os especialistas? Por que eles falam uma coisa e vocês falam outra? Em 1910, tinha muitos donos de estábulos, tinham certeza que os carros não iam tomar conta do mundo, porque estava no interesse deles preservar os cavalos. Os cavalos eram ótimos como meio de transporte e de locomoção. Só que a tecnologia tomou conta disso. A eficiência de um carro, o tamanho de um carro autônomo é muito maior do que aquele de um carro dirigido por uma pessoa. Quando abre o farol, você está 3 carros depois do farol sendo aberto. Quanto tempo demora para os carros você acelerar? Exatamente. Você precisa esperar uns 10, 20 segundos às vezes, porque depende do tempo de reação de cada pessoa na sua frente. Cada motorista, é verdade. Fechar E isso com pro os seu carros tempo. autônomos não vai Não acontecer. acontece. A velocidade que eles transitam, a velocidade que eles se mesclam é incomparável com o que acontece hoje. Então essa projeção é perigosa, porque você não pode projetar da forma que as coisas acontecem hoje, como se o individual fosse funcionar assim. Será que é verdade, então, aquela tal da ficção de que um dia as máquinas vão tomar o lugar dos humanos e nós vamos fazer o quê na Terra? Será que isso um dia vai acontecer? Sem dúvida. O termo computador era uma função. Existiam computadoras. Mulheres que sentavam com tabelas de multiplicação, calculando trajetórias balísticas. Daí que vem o termo computador. Não sabia disso. Era uma pessoa, até que descobriu-se que uma máquina podia fazer isso com mais eficiência e mais precisão.
começou aí e não desacelerou até hoje. E a tendência é desse tipo de automação engolir os empregos que podem ser replicados por um robô. Então, se nas fábricas... A linha de montagem. Linha de montagem foi a primeira a cair, com robôs. Você tem fábricas hoje que chamam de lights out, onde você não precisa de luz, porque é tudo feito por robô. Tem um processo de transição que vai ser muito doloroso, porque muita gente vai ficar desempregada. Mas não tem nada indicando que isso não vai acontecer. Tudo indica que isso vai acontecer. Bom, e para finalizar esse papo muito interessante, eu perguntaria assim, o Brasil é um país que, queira ou não, tem muita coisa acontecendo, né? O que vai acontecer com esse país, na tua visão, em 2022? Eu enxergo muita coisa acontecendo, principalmente na área de infraestrutura, só que desenvolvida de baixo para cima, da população criando soluções tecnológicas para o resto do país, que devem acontecer nos próximos 10 anos. O que vai mudar é a forma que você locomove objetos. Todas elas transitam pelo mundo através de containers, e de aviões, e de portos. Trens, e ônibus, e caminhões, etc. Isso tende a mudar por algumas razões muito distintas. Primeiro, a impressão 3D, que está crescendo, está explodindo, com possibilidade de manufatura instantânea para objetos simples. Então, se você precisar de um parafuso particular para o seu carro, que só a sua montadora produz, você não tem que esperar esse objeto chegar e atravessar meio mundo para alcançar o seu automóvel. Você consegue produzir isso em tempo real, em minutos, na sua própria cidade. Você, Michel Zappa, que veio aqui hoje dar uma aula de futurologia para nós, vai casar. Sim. Logo, logo. Você vai casar com um computador ou com um ser, uma mulher? Com uma mulher incrível. Certeza? Porque do jeito que você fala que os softwares são mais capazes de tudo, eles são mais capazes de se relacionar com você também, porque você se relaciona com seres humanos. Muito. Os softwares têm uma finalidade muito previsível e muito útil. Os seres humanos têm outras. Você não vai levar na lua de mel seu computador, promete isso? Prometo. Michel Zappa, muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Ele fala algumas coisas aí. O Walter gosta, né, dessas coisas, né, de imaginar esse mundo. O Michel, a gente diz que futurólogos normalmente preveem o futuro. O Michel Zappa vê o futuro. É diferente. Gente, olha, eu fico fascinado de ver, né? É incrível. Walter, obrigado, viu?